Boa noite. Qual que é o nosso tema hoje? Hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente faz uma avaliação realmente eficiente em dados importantes no nosso exame. E como olhar o nosso exame pensando numa possível causa, numa possível consequência, numa possível estratégia que eu possa fazer para melhorar. Então não é caçar problema, e sim entender quem somos nós. Às vezes a gente fala assim, quem faz exame demais fica caçando problema. E na verdade não é que está caçando problema, a gente está buscando entender que máquina a gente tem. E a nossa vida ela vai fazendo assim, ó, sobe, desce, é um sobe e desce o tempo todo. O tempo todo. E o nosso corpo ele tem que estar blindado. A gente tem que oferecer a blindagem necessária para que a gente consiga passar por momentos diferentes na nossa vida e que isso não impacte direto na nossa saúde. Então, a gente precisa entender, saber qual a frequência que eu tenho que fazer certos exames, como que eu vou associar esses valores com o que eu sinto hoje. Tá? Por exemplo, será que eu estou dormindo suficientemente bem para fazer um sono reparador? Mas eu tenho um aplicativo no celular que mostra isso, mostra aquilo. Mas, ok, aí tem esse número. Mas o que quer dizer tudo aquilo? Se não está chegando num sono REM, se não está, por exemplo, chegando num sono profundo suficiente, o que será que está acontecendo? Será que a pessoa que acorda sem muita disposição, será que aquela pessoa que quando chega às 7 horas da noite parece que morreu e 9 horas da noite está lá ligadona? Já cansei de falar esses exemplos para vocês. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu vou ensinar para vocês, eu, a Luana e o Ramon, vou chamar os dois daqui a pouco, que são maravilhosos, vocês já conhecem, a gente trabalha junto. Eu convidei a Luana e o Ramon para a gente fazer essa live juntos e vocês entenderem como que realmente funciona. E é um assunto que é para todo mundo. É para todo mundo porque todo mundo precisa saber que máquina tem e como é que a gente vai trabalhar com isso. Vamos ver aqui, deixa eu chamar eles aqui, pera aí. Aê! E aí, e Aê! aí? Boa noite. Boa noite. Agora vira rebelião. Meu Deus, deixa eu parar que eu tô cortando minha cabeça. Aí. Aí, que bom! Bom, vamos lá, nós estamos animados com essa live porque tem muita coisa interessante para falar. Antes de dar a palavra para vocês, eu queria agradecer vocês dois, mais uma vez aqui, dividindo tempo, conhecimento de vocês com todo mundo. Eu sei que todo mundo que está aqui vai aproveitar muito o que a gente tem para colocar isso. Vocês sabem que quando a gente se junta, a gente entrega o que a gente pode, o que a gente não pode, o que vocês conseguem fazer, se encaixar, e eu acho que é isso que vocês vão conseguir fazer agora. Obrigado, Ramon, obrigado, Luana. Pode Obrigada. cumprimentar nossos colegas aqui. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí pela presença. Tenho certeza que vocês vão adorar essa aula que a gente preparou ela com muito carinho. Pois é, boa noite, gente. Obrigada aí pela participação de todo mundo e vamos lá, tem muita coisa legal para a gente falar. Boa. Vamos lá. Eu estava introduzindo o assunto, porque quando a gente foi decidir esse tema, eu estava hoje, inclusive, falando com a Luana e com o Ramon, porque o que as pessoas mais se confundem, o que a gente mais tem visto na nossa prática, o que as pessoas mais buscam a gente. Muita gente com a seguinte reclamação: fadiga, cansaço, dificuldade de fazer biogênese mitocondrial. Isso é muito facilmente percebido, né? Para a gente que é da área, a gente consegue perceber isso. Mas como as pessoas que muitas vezes que não são dessa área, que não são da área, da nossa área, conseguem entender se elas estão fazendo biogênese? O que a gente quer dizer tanto com essa tal biogênese mitocondrial? Só para vocês entenderem, pessoal, o nosso grande foco em qualquer estratégia de emagrecimento, de hipertrofia, de saúde. Hoje, quando se fala em saúde, quero mudar o meu estilo de vida. Beleza. A gente quer mudar o estilo de vida para quê? Um dos pilares dessa mudança do estilo de vida é a biogênese mitocondrial.
Então isso é um pilar de mudança, tudo certo? Aham. O Arthur apareceu aqui e falei, ixi, eu acho que minha voz deve ter sumido, alguma coisa que ele apareceu e ficou olhando aqui na minha cara. Tá tudo certo, né? Então, vocês estão. Tá tudo certo, né, gente? Minha voz, Tá tudo meu certo. vídeo. Perfeito. E a gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade imensa de fazer biogênese mitocondrial porque não consegue entender se ela está chegando ao ponto. Por exemplo, por que a gente fala tanto em fazer, para algumas pessoas, jejum intermitente? Qual é? Eu consigo ver. Então vamos começar nossa conversa aqui. Eu consigo ver o impacto positivo do jejum intermitente nos meus exames bioquímicos? Acho que a gente pode pegar vários exemplos que a gente tem. Vamos pegar, por exemplo, o mais comum. Um indivíduo com resistência à insulina, com dificuldade de perder gordura, não obeso, mas com um pouquinho de gordura a mais, ah, com muita fadiga, cansaço. Isso é o combo quase que comum para todo mundo que vem aqui, né? Nossa. E dentro desse caso que eu coloco para vocês, como que a gente pode começar a exemplificar para eles? Bom, eu tô vendo que tem muita gente perguntando aqui o que é biogênese mitocondrial, né? Nós vamos explicar. Então vamos explicar, né? Eu acho que todo mundo lembra lá das aulas de biologia do colégio que tinha umas organelas dentro das células chamadas mitocôndrias, que eram as grandes produtoras de energia, né? Responsáveis pela produção do ATP, né? Que é a nossa fonte ali principal de energia, né? Final de energia. E a capacidade dessas mitocôndrias dentro das nossas células de produzir essa energia assim, de uma forma bem simplificada, né? O que a gente chama de biogênese mitocondrial. E não é assim porque a gente nasceu com mitocôndria, que essa mitocôndria vai funcionar o resto da vida, não interessa o que a gente fizer, né? Não interessa que vida a gente levar, que elas vão estar em quantidade suficiente na célula e serem capazes, né, de funcionar de forma eficaz, né, para produzir a quantidade de ATP que a gente precisa para poder rodar todo o nosso metabolismo, para poder fazer com que todas as funções do nosso corpo funcionem em harmonia, né? Então, a biogênese mitocondrial é mais ou menos isso, a capacidade das nossas mitocôndrias, que são coisinhas que estão dentro das nossas células, de produzir essa energia. Ou seja, a gente gera energia e a gente demanda energia. A nossa mitocôndria, ela é responsável por fornecer essa energia. Então, quando a gente relaciona uma pessoa que está muito fadigada, com baixa biogênese mitocondrial, biogênese, bioformação, formação de novas mitocôndrias e de mitocôndrias funcionais. Então, quando nós temos, né, essas mitocôndrias disfuncionais ou essas mitocôndrias ruins, não vai acontecer uma geração de energia de forma eficiente. A geração a fornecimento de energia é muito baixo e a gente começa a ter alguns sintomas, por exemplo, como fadiga. Então, fadiga mental, essa fadiga física que muita gente tem, pode estar relacionado com baixo estímulo de biogênese mitocondrial. Ou seja, baixo estímulo do nosso corpo em produzir novas mitocôndrias ou manter aquela mitocôndria funcional. Isso é muito importante, porque tem muita gente que perde peso, ganha, perde peso. Efeito sanfona tem uma relação muito grande com a pessoa que ela perdeu peso, mas ela não fez biogênese mitocondrial para manter aquela perda. Então ela vai engordar e emagrecer pro resto da vida. Ela só vai conseguir emagrecer, manter a perda e ter aquele emagrecimento que a gente chama de emagrecimento definitivo, quando ela tiver uma biogênese mitocondrial realmente expressiva e real. E é aí que a gente quer chamar a atenção de vocês. A gente consegue... Quais são os principais fatores para estimular a biogênese mitocondrial? Então, primeira coisa, Luana explicou para vocês. É a nossa forma, é a nossa organela que está na célula capaz de gerar ATP, adenosina trifosfato, a nossa moeda energética. Só que a ATP, essa energia, ela vem de onde?
só da glicose, da gordura, de onde vem isso? Então, nós temos que estimular o nosso corpo a buscar substratos energéticos. Quando a gente tem, por exemplo, eu tenho uma alimentação em que eu nunca fiz jejum, nunca fiz cetogênica, a minha ingestão de carboidrato é alta, a fonte energética, ela é 100% vinda de carboidrato, vinda da glicose. 100%. Se, por exemplo, eu vou lá e começo insistentemente, eu falo insistentemente porque o nosso corpo leva um tempo para perceber, mudar o substrato. Insistentemente fazer jejum, a gente passa a obrigar o nosso corpo a usar a energia também da gordura. E essa energia da gordura, vai para o fígado, vai mobilizar o tecido adiposo, vai para o fígado, produz corpo cetônico. Esse corpo cetônico ele passa a ser uma moeda energética. E essa moeda energética, ela vai fazer estímulo mitocondrial. Então, quando a gente fala assim, o jejum intermitente ele é muito importante, porque não é só para a pessoa emagrecer. É para que o corpo, o metabolismo, aprenda a usar substratos energéticos que não somente carboidrato. Isso é uma questão de saúde. Isso não é só uma questão de opção. Isso se chama flexibilidade metabólica. Então, todo ser humano ele tem que fazer flexibilidade metabólica no seu corpo para que ele tenha o máximo possível de resultado. E resultado não é perder peso, não é ganhar massa. O resultado é ele ter saúde. E é aí que a gente vai relacionar para vocês tudo que a gente está falando agora. Eu costumo falar que a pessoa que abusa nos carboidratos, uma pessoa que mima muitas mitocôndrias. Ela não sabe fazer nada, além de usar glicose. É uma mitocôndria mimada. E a gente tem que realmente insistir para que ela saia desse mimo e passe a usar outras fontes energéticas. No começo é muito difícil, mas um dos principais causadores da incapacidade mitocondrial é a inatividade física e o excesso de carboidratos refinados, de açúcares e glicose que a pessoa tem hoje como rotina no consumo. Isso destrói a biogênese mitocondrial. Exatamente. E destrói e às vezes as pessoas ficam resistentes, né? Tipo, eu não vou mudar meu substrato energético porque senão se eu fizer jejum eu vou desmaiar. Se eu fizer uma cetogênica eu não vou me sentir bem. Até existem aquelas pessoas que não vão se dar muito bem, mas a grande maioria consegue sim ativar vias alternativas, uma via dessa, por exemplo, de uso de gordura, e ter um fornecimento energético incrível. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa entender isso para que a gente possa dar o substrato, dar a fonte certa para o nosso corpo. E até aquelas pessoas que elas reclamam muito que quando ficam muito tempo de jejum fazem hipoglicemia, né? Claro que salvo exceções de doenças mesmo, em que a gente tem, né, um diabetes já, insulino dependente, algumas doenças mitocondriais muito raras, é um sinal de que ela não está sabendo utilizar outras fontes de energia para produzir para outros substratos, né, para produzir energia, né, outras fontes de alimento. Então é um sinal que a biogênese mitocondrial não está legal. Aquela pessoa que não consegue ficar nem um pouquinho de jejum e já está ali tendo sintoma de hipoglicemia, ficando irritado, tendo fraqueza. Essas mitocôndrias, como disse o Ramon, aí estão bem mimadas, né, para estarem fazendo isso. E o interessante, né, Luana, que a gente começa a perceber que o sintoma principal que a pessoa vai trazer é fadiga e dificuldade de sono. É muito doido isso. Por quê? Você pensa assim, uma pessoa que está fadiga, que está mentalmente cansada, ela vai deitar e vai dormir. E justamente o contrário. Uma pessoa que está fadigada, na maioria das vezes, ela vai ter um sono pior. E no dia seguinte ela vai estar pior. E vai virando uma bola de neve. Nesse momento que a gente está vivendo, pós-infecção aí que muita gente teve, muita gente está sofrendo ainda com fadiga, com dificuldade de foco, concentração, com brain fog, que é aquela coisa assim, que eu estava falando mesmo? Vai na cozinha buscar uma coisa e fala, nossa, que eu vim aqui? Ou então que está aqui numa live, olha e fala, gente, o que eu estava falando? Onde que eu fui? Aquele então, peixinho, né? Isso é o brain fog. Isso é o brain fog. E tem muita gente que está com brain fog
E qual a relação disso, por exemplo, com uma biogênese mitocondrial? É um sinalizador. Então, a gente tem que entender que isso é um sinal que o corpo está dando. Se você está com fadiga, você não tem que tomar café para acordar. Você não tem que tomar estimulante para acordar. Você tem que entender por que você está com essa fadiga. E é isso que a gente vai ajudar vocês a partir de agora. Se a gente pegar, por exemplo, se a gente fizer alguns exames, algumas provas, alguns exames de sangue, a gente já consegue entender se realmente o seu estilo de vida ele está impactando na sua máquina. A gente pode dar alguns exemplos que vocês já vão entender já. Perfeito. Um dos que a gente vê muito hoje, atualmente, é complexo B. Então, a gente pega aqueles exames, por exemplo, ácido fólico, vitamina B12, tudo lá embaixo. E a gente não pode esquecer que a mitocôndria, para ela fazer o efeito dela, ela é diretamente dependente das vitaminas do complexo B. Então, se começa a faltar ácido fólico, que é a vitamina B9, vitamina B12, ali na alimentação, e esses níveis no sangue começam a cair, e cair não abaixo lá do valor de referência do laboratório, fica abaixo de valores que a gente julga mais ideal da otimização do metabolismo. A gente vai ter uma interferência negativa também. Então, você pode, às vezes, estar fazendo jejum, estar fazendo todos os estímulos, mas se você não tem aquele complexo B presente ali, para dar o suporte para essa mitocôndria funcionar, faltou coenzima Q10, ela não vai conseguir surtir o efeito, como a gente espera. Então a gente não consegue arrumar, vamos falar assim, uma fadiga só estimulando a biogênese, só que se você não dá o suporte para essa biogênese realmente acontecer, com os micronutrientes. Ou seja, a gente já teria duas provas importantes para a gente fazer exame de B12, para fazer exame de ácido fólico. E o que a gente pode. Como a gente poderia listar? O que vocês acham que a gente pode listar que são exames fundamentais para a gente entender o porquê daquela fadiga? Então, uma pessoa que está sofrendo fadiga agora, que está assistindo a gente, o que a gente pode aconselhar para que ela faça de exames para que ela possa relacionar com esse estilo de momento de vida que ela está vivendo? Então vamos lá, ácido fólico, vitamina B12 e aí a homocisteína, que também vai avaliar como esse ácido fólico e a B12 estão sendo aproveitados pelas células, né? Outra coisa importante é a gente ver como é que está o perfil metabólico, né? Pensando numa resistência à insulina que costuma estar associado. Então, pedir pelo menos uma glicemia de jejum, insulina de jejum e hemoglobina glicada, né? Acrescentaria aí uma gama-GT também, que vai ser um indicativo da resistência à insulina, e também falar de estresse oxidativo, né? Então, uma gama-GT muito alta pode ser um indicativo aí, né? Claro que se não for uma questão de fígado, né? Se o fígado ali não tiver nenhuma doença, nenhuma questão, uma gama-GT alta pode indicar um excesso ali de estresse oxidativo com falta de uso de antioxidantes, até na alimentação, na forma dos polifenóis, né? Que mais? Cito tireoide, função tiroidiana, principalmente a relação do T3, que muitas vezes é pouco avaliado, e é o principal hormônio estimulante da mitocôndria de uma forma direta. E ferritina, que a gente vê hoje em níveis assim, muito reduzidos de ferro e ferritina em geral, que esse ferro, esse grupo M, é responsável por fornecer toda a oxigenação do tecido. Então, se falta ali oxigenação por falta de ferro, a gente tem um grande prejuízo na questão energética também. Exato. Além e das provas, né? Eu vi a Eliana escrevendo agora. Eu acrescentaria o anti-TPO, a vitamina D e o cortisol, que são também provas complementares. Até estava falando mais cedo com a Luana, o quanto todo mundo pensa, fadiga, meu cortisol está alterado. Aí faz um exame e o cortisol está lá, tipo, 12. Nossa. Um valor ótimo. Bom, 12. Nossa, mas, tipo, tô frustrado. Eu achei que minha fadiga era por causa do cortisol, e o cortisol tá normal. Então... E as pessoas acham também que só o cortisol baixo, né, é problema, né? A tal da fadiga adrenal, a famosa fadiga adrenal, que é super polêmica e que, na verdade, a gente pode falar de uma fadiga do eixo, né? Hipotálamo, hipófise adrenal, e não da adrenal em si. É como se a pessoa tivesse
tido tanto estresse na vida que a adrenal é aquela coisinha do Esopo e do lobo. Você diz que está sofrendo perigo, olha o lobo, aí a adrenal uma hora para de funcionar no sentido de assim, não vou mais acreditar que essa pessoa está correndo risco, né? Não vou mais dar bola para os estresses dela, que tá tudo bem, nada aconteceu e estou viva. E aí, claro que esse cortisol pode estar baixo, mas não necessariamente. É isso aí. E ele pode estar alto também. Hoje eu recebi os exames de uma paciente que a principal queixa dela era justamente muita fadiga e dificuldade para perder peso. E estava com cortisol da manhã de 22, cortisol sérico. Olha aí, super alto, tá no pico do estresse, né? E com muita fadiga. Então, não precisa esperar essa adrenal cansar de produzir cortisol e passar a produzir pouco para a gente já ter fadiga. E outra coisa que ela apresentava era um hipotireoidismo, que está super relacionado, né? Um hipotireoidismo sem anticorpos positivos. Então, era o hipotireoidismo provavelmente resultante dessa alteração aí, do perfil do cortisol, né? Dessas oscilações do cortisol que ela está fazendo, de várias outras questões ali metabólicas associadas também, né? Sem tireoidite. Então, costuma vir tudo junto. Sim. Ô, Luana, e eu tô vendo algumas pessoas colocando como exemplo aqui, para a gente pensar nós três. Uma anti-TPO muito alta, igual ela colocou um caso dela, que a minha anti-TPO está 1.300. 1.300 é um valor alto. Então, qual a relação dessa anti-TPO alta com esse possível mecanismo de fadiga que a paciente que a seguidora relatou aqui agora? Então, qual que é a relação? Como que a gente pode, o que a gente tem que relacionar mais junto com a anti-TPO? Então, a anti-TPO alta, né, é um dos anticorpos presentes na tireoidite de Hashimoto, que é a doença autoimune mais frequente que existe, que é uma causa do hipotireoidismo, né? Com o tempo, a tireoide ela vai sofrendo danos ali, esses anticorpos vão destruindo células tireoidianas, e aí vai perdendo função da glândula. Então, a gente tem uma baixa produção de hormônio tireoidiano e precisa, muitas vezes, repor. Só que dito popularmente que a fadiga é só quando a gente tem hipotireoidismo, né? Que uma vez dado o hormônio e estando TSH, T4 livre, ok, não é para ter fadiga. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Na vigência do processo inflamatório ali na tireoide, com altos níveis de anticorpos, independente dos valores dos hormônios, mesmo estando bem ajustadinho, é possível sim, e é muito frequente, na verdade, por todo esse processo inflamatório na tireoide, por toda a bagunça que faz ali, né? A liberação de tireoglobulina e tudo mais, isso causar, sim, uma fadiga importante. E todos os sintomas ali que seriam de um hipotireoidismo, mesmo sem a pessoa estar com hipotireoidismo. E brain fog, né, essa névoa mental, essa confusão mental, é uma coisa muito frequente em quem tem esses níveis de anticorpos tireoidianos bem altos, né? Exatamente. Vou falar alguma coisa, Ramon? Não? Bom, outro ponto muito importante que a gente percebe uma relação direta são esses níveis muito baixos de vitamina D. Só que os níveis muito baixos de vitamina D, eles têm que ser investigados. Como assim? Porque existem algumas pessoas que têm algumas variantes genéticas, alguns polimorfismos, que fazem com que essa vitamina D ela sempre seja mais baixa por dificuldade de bioconversão, absorção. E isso a pessoa às vezes está tomando 5.000, 10.000 I de vitamina D dia e está com uma vitamina D de 25. Então a pessoa, você pensa, nossa, essa pessoa está tomando 10.000 I dia e está com uma vitamina D de 25, ela está tomando pouco. E aí a primeira coisa que a gente pensa, vou aumentar a vitamina D. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes pode ser um processo inflamatório que está exacerbado e essa vitamina D está sendo consumida para proteger o corpo desse excesso inflamatório
e não é a falta da vitamina D. Muitas vezes você tem... eu nunca vou direto ao ponto como as pessoas pensam. Ah, vitamina D baixa, toma vitamina D. Calma, não é por aí. Então, se a sua vitamina D está lá 23, 24, 25, e você usa 5, 10 mil I por dia, ou você tem um polimorfismo genético, uma alteração genética que faz com que ela seja baixa, ou você pode ter isso e, além disso, está inflamando mais. Porque se você inflama mais, você vai usar essa vitamina D. E o que eu tenho que fazer? Usar compostos fenólicos, compostos antioxidantes, para diminuir um evento oxidativo. E essa diminuição desse evento oxidativo vai fazer com que essa vitamina D suba. Por exemplo, quando existe uma oxidação muito grande da LDL colesterol, a gente faz relações. Até isso a gente tem que avaliar. Quando a gente avalia as relações das lipoproteínas, a gente não faz os exames de LDL, VLDL, HDL, as relações, ApoA, ApoB. Todas essas provas, elas também são importantes para entender fadiga. Porque se eu tenho muito evento oxidativo, a minha LDL está oxidada, os meus níveis de ApoA, Ramon já explica para vocês direitinho dessas relações aí. Se esses níveis dessas lipoproteínas estão descontrolados, é um sinal que está tendo muito evento oxidativo. Quando eu digo evento oxidativo, o que eu estou querendo dizer? Muito radical livre fazendo oxidação de fosfolipídio, fazendo oxidação de gordura, diminuindo essa gordura de tamanho e deixando ela mais heterogênica, mais problemática. E isso é um sinal de uma oxidação que tem uma relação direta com o consumo ali de vitamina D para tentar manter esses níveis antioxidantes. Essa vitamina D cai, a gente começa a ter a alteração do eixo de vários outros hormônios e isso vai causar fadiga. Só que a fadiga é o sintoma que está lá na frente. Só que muita coisa está acontecendo. E a gente pode relacionar até com essas provas. Então não é só saber, não é só para entender que se o meu colesterol é alto, para entender o meu risco cardiovascular. Então quando a gente pede exames de colesterol, né, de todas as frações de colesterol, não é só para entender o risco cardiovascular, mas sim para entender o quanto aquele indivíduo ele está oxidando, como se a gente estivesse enferrujando por dentro. Como se a gente tivesse com um monte de radical livre ali, prejudicando vasos, prejudicando lipoproteínas, prejudicando função de hormônios, de neurotransmissores. Então, é muito importante, a cada 6 meses, vocês fazerem esses exames que a gente falou. A Maria Helena Castro Jatobá, muito gentil, escreveu aí pra gente, ó, tudo que a gente falou, ácido fólico, B12, homocisteína, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, gama-GT, função tiroidiana, ferritina, vitamina D, cortisol, anti-TPO e todas as provas de colesterol. HDL, VLDL, LDL, ApoA, ApoB e triglicérides. Para a gente entender o quanto aquela pessoa está oxidando. Ramon, você que deu um show lá falando dessas lipoproteínas no nosso curso, explica para o pessoal qual que é a importância da gente avaliar essas relações e entender. Eu brinco, o Ramon salva a gente, porque a gente fez uma aula lá no curso desse tipo de avaliação que a gente está ensinando aqui para vocês agora, e o Ramon montou uma planilhazinha que a gente vai colocando, a gente coloca o valor, agora eu tô mal acostumado, viu, Ramon? Foi ele que montou, fui eu não. Todo mundo elogia a planilha, fala, Luciano, sua planilha é linda. Não fui eu que fiz, foi o Ramon. Então pode dar o crédito para ele. Aí todo mundo fica mandando mensagem, Luciano, eu tô apaixonado nessa tabela. Porque é para todo mundo. Não é só para profissional que trabalha. Então, qualquer pessoa que faz exame, ela quer saber o que está acontecendo com ela. E aquela planilhazinha ajuda a nortear. Não que vai dar diagnóstico, mas ajuda a nortear. Então, vai colocando os valores e vai explicando muita coisa para a gente. E todo mundo que fez nosso curso de exames, a gente disponibiliza essa tabelinha que o Ramon fez para poder jogar. Eu soube que já tem gente levando os exames nessa planilha para os médicos, viu? Já trouxeram o exame nessa planilha. O pessoal já chega com a panelinha, olha aqui, isso aqui. Vamos lá. Lu, só queria fazer uma observação. Você falou sobre a vitamina D e a inflamação. A gente fala muito sobre a constância, né, a periodicidade de fazer o exame. Isso é tão importante. E na vitamina D,
como ela é um marcador, ela pode ser usada como marcador de inflamação. Às vezes aquela pessoa está lá com a vitamina D, 50, 60, 55, 70, sempre nessa faixa. De repente ela vai lá para baixo. A gente fala assim, ah, mas parou de suplementar, o que que mudou? Não, não mudou nada. Alguma coisa está errado. Talvez algum processo inflamatório ficou exacerbado em algum período, ou um processo infeccioso, ou alguma autoimune que deu uma acordadinha, se a pessoa já tem ali uma autoimune, que isso nos chama atenção. Então a vitamina D ela pode também ser usada às vezes como um termômetro, se ela cair de repente, como de um possível processo inflamatório. Eu gosto muito, mas para isso a gente tem que ter o histórico dos exames para poder usar ele dessa forma. É exatamente histórico. É sempre comparar você com você mesmo. Como sua vitamina D era no passado, mesmo que não estiver alterando, viu, gente? Mesmo que estiver tudo normal, vai criando o seu banco de dados. Vai criando seus históricos. Então, a gente quando faz exames a cada 6 meses, não é só para a gente procurar problema, é para a gente ir criando o nosso histórico e entender como a gente está envelhecendo. Igual aquela música, né? A gente mal nasce e começa a morrer. Então, a gente precisa entender como que a gente está envelhecendo. Como que a gente está vivendo aqui. E esses históricos, eles são muito importantes. Muito, 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 muito importantes. E a gente tem que fazer exames, eu falo para vocês com toda a segurança do mundo, a melhor forma é fazer a cada 6 meses. E eu vi muita gente falando assim, ah, Luciano, mas eu moro aqui no Canadá, eu moro aqui nos Estados Unidos, é difícil fazer esse monte de exame. Olha, eu digo a vocês que faz falta, viu? Faz falta, porque eu tenho muito paciente que mora fora e às vezes que eles são atendidos por médico de família, que tem os protocolos específicos lá, que são iguais para a forma que eles atendem, e eles não gostam de pedir muitos exames. Ah, mas é desnecessário. Nossa, mas para que esse rapaz está pedindo isso? Para que a Luana está pedindo tanta coisa? Por que a Luana está falando disso? Então, na verdade, eles não, às vezes acabam não pedindo. Mas é uma questão de insistir, de mostrar, falar, olha, eu preciso verificar isso, eu estou criando meus históricos. Eu sei que muitas vezes não vai ser suficiente, mas o máximo que vocês conseguirem fazer vai fazer diferença. Então, eu aconselho fortemente que vocês façam. E o que o Ramon estava falando, de a gente sempre comparar a gente com a gente mesmo, é muito importante para a gente criar as estratégias naquele momento. Então, viu que tem alguma coisa errada? Já corrige. Igual o exemplo que a gente deu, que eu falei das lipoproteínas, que ele vai explicar para a gente. Como que eu vou saber se um colesterol, tá? Vamos pegar um colesterol LDL de 135. 135. Esse valor é ruim? Como era antes? Como eram seus 3, 4 exames passados? Quais são as relações? Porque às vezes falam, nossa, teu colesterol está muito alto, toma tal remédio, faz isso, faz aquilo. Será? Muita gente às vezes tem essa dúvida. Ai, eu tô com colesterol total, que nem é o melhor indicador de longe. Ah, tô com colesterol a 230. Isso é problema? Eu falo assim, não sei. A partir do momento que a gente tem um colesterol aumentado, não necessariamente ele pode gerar um risco cardiovascular. Porque o colesterol, para ele começar a formar uma placa na nossa artéria, eu preciso ter um processo inflamatório envolvido. Se eu não tiver um processo inflamatório, uma agressão vascular no vaso, esse processo de aterogênese, que é essa deposição das placas, isso não vai acontecer. Só que, como eu sei se está acontecendo esse processo lesivo oxidativo na parede do vaso? É aí que entram as correlações do nosso tipo de lipoproteína. Então, vamos lá. A gente tem o colesterol total, que é todo o nosso colesterol, e as principais lipoproteínas, que é a LDL, que é a ruim. Lembra, a L de ladrão é sempre a ruim, vocês nunca mais vão esquecer dessa forma. E tem a HDL, que é a boa, tá? É a protetora. Só que a LDL, quando ela tá, por exemplo, se a gente pegar no exame de referência, ela fala até 100. Se ela tiver até 120, 130, eu me pergunto, será que isso é um risco? Não necessariamente. Por quê? Se eu tiver uma LDL, mesmo que sutilmente acima, 130, falou 130, vamos trabalhar 130. Mas tiver uma ausência de processo inflamatório, tiver uma relação de HDL boa, tiver um triglicerídeo baixo, isso não me mostra um risco.
Então, nesse momento, eu posso pensar assim. Primeira relação fácil que todo mundo consegue fazer é olhar o quanto eu tenho de triglicerídeo para o quanto eu tenho do HDL. Se eu tiver uma relação de 1 para 1, por exemplo, tem um triglicerídeo de 60 e um HDL de 60, tá perfeito. Tá? Isso é uma relação de proteção. Qual que é o problema? Que a gente aí começa a destrinchar. Quando eu tenho um triglicerídeo 2,5 vezes, 3 vezes superior ao meu HDL. Então eu tenho um triglicerídeo de 150 e um HDL de 50. Isso é um risco. Nesse momento, mesmo que a minha LDL esteja 130, eu começo a me questionar, será que essa LDL, mesmo um pouquinho acima, não pode estar gerando um risco acima? Porque eu já tenho uma outra associação. Eu vou começar a montar um quebra-cabeça. São vários riscos que somados me geram um risco maior. E nessa LDL, colesterol, eu ainda consigo avaliar se ela é ou não lesiva, se ela é ou não mais ou menos problemática. Porque nem toda LDL é ruim. Nisso a gente vai um pouquinho além e usa alguns exames que não são tão comumente pedidos, que é, o que eu vi que perguntaram ali, a ApoB e a ApoA1. Como que a gente entende isso? A minha ApoB, B de bola, ela avalia o quanto da minha LDL, L de ladrão, ruim, é lesiva, ela é agressiva para mim. O Rodrigo escreveu ali que LDL é logo Deus leva. Boa. Então, com a ApoB, eu consigo avaliar se aquela LDL é ruim. Então, se eu vejo, por exemplo, uma LDL de 110, pô, tá legal. Mas se a minha ApoB tá alta, aquela LDL, mesmo em quantidade baixa, é um risco, porque ela é agressiva. E, ao mesmo tempo, o oposto para a ApoA. Às vezes a gente vê aquela pessoa com HDL 90. Falei, nossa, que maravilha, né? Tô com HDL ótimo, tô super protegido. E você vê a ApoA, que mede o quanto da minha HDL funciona realmente, ela é lá embaixo. Você não adianta nada você ter um HDL alto se ele não funciona. Ele é disfuncional. Então, perceba, avaliar o colesterol não é quantitativo. Ele é muito mais qualitativo em como essas lipoproteínas se interrelacionam. Exatamente. Porque um tá alto e o outro está levemente mais altinho, mas eles acabam se equilibrando. E se a gente não tem um ambiente favorável de inflamação, de estresse oxidativo, isso não necessariamente vai ser um risco. Obviamente, você vê uma LDL de 200, isso é um risco, isso não tem nem o que discutir. Porque aí você pode fazer uma ApoB que ela vai estar alta. O que mais dificulta são esses valores sutilmente acima, que muitas vezes assustam, não, tem que tomar remédio. E muitas vezes não tem. Muitas vezes aquilo é da pessoa. E pelo contrário, se a gente começa a reduzir colesterol, você prejudica a função hepática, porque o colesterol é protetor para o fígado, você prejudica a produção de hormônio, por exemplo. Então você vê aquela pessoa que começa a usar remédio para colesterol, o hormônio cai, biogênese mitocondrial cai absurdamente, a pessoa começa a ter cansaço, fadiga. Então é importante avaliar muito bem até que ponto esse colesterol é ou não problemático. E as a proteínas qualidade de vida, né? A qualidade de vida que esse indivíduo está tendo, a conta de que está mantendo esse colesterol baixo. Então, aquela fadiga absurda, ela está sendo muito mais prejudicial, né, do que aqueles níveis que, teoricamente, poderiam nem ser tão ruins. Então, gente, às vezes vocês perguntam assim, ó, meu colesterol está 170. Eu vi uma pessoa falar, meu colesterol está 170. E aí? Não dá para inferir nada. Então, colesterol 170, a gente não se assusta de falar, nossa, está muito alto. Não, que colesterol é esse? Está oxidado? É exatamente o que o Ramon acabou de explicar para vocês. Então, só o valor do colesterol isoladamente pode e não vai nos dizer nada. Então, não vai nos dizer nada. Então, o colesterol total, então, não sei para que serve. Eu já vi. Exame de colesterol total. Para quê? Se tem
O que você vai tirar dele? Ô, gente, vocês estão me desconcentrando. Ramon, você estava falando, aí ele estava escrevendo assim, ó. LDL, logo Deus leva. Deus leva. E HDL, hoje Deus livra. Você não precisa. Vocês estão muito bons. Você estava falando, eu estava assim, ó, mordendo a boca aqui de vontade de rir. Eles ficam me desconcentrando aqui. E, Lu, fizeram uma pergunta super importante, eu até marquei aqui que eu não falei. Perguntaram como avaliar se a LDL está oxidada. A gente não avalia diretamente a LDL oxidada porque é um exame extremamente caro a ser feito. A gente avalia isso de uma forma indireta, que aí a gente consegue fazer tranquilamente, que é um exame que chama lipoproteína A. Avaliando o nível da lipoproteína A, eu tenho uma aferição indireta do quanto da minha LDL, da logo Deus leva, que foi realmente oxidada. E a LDL, ela é usada quase como um marcador direto para risco cardiovascular e ela aumenta também risco de trombose, porque ela aumenta toda aquela relação do fibrinogênio, por exemplo. Então, ela gera, sim, um risco bastante aumentado. Então, é importante sempre avaliar a lipoproteína nos exames. Exatamente. Pessoal, a planilha que a gente mencionou, eu sei que tem muita gente que faz do curso aqui. Ela está disponível lá no nosso curso de exames. Nosso curso de exames está aberto novamente. E eu pergunto a vocês, você que está aí agora, está gostando desse assunto? Gosta de aprender mais sobre exames? Faça o nosso curso que está incrível. Prometi para vocês que o mais rápido possível a gente está de volta com uma nova turma. Hoje a gente está abrindo a nossa nova turma do curso de exames. Vocês pediram, até uma lista de espera grande. E a gente, a partir de agora, vocês já podem se inscrever. Vocês vão lá no Luciano Bruno Academy e vocês já conseguem se inscrever no nosso curso. E lá, basicamente a gente está explicando. É muito importante a gente democratizar o conhecimento. Eu estava vendo as pessoas escrevendo assim, ó. Ah, eu fui no médico e o médico não me pediu nada. Ah, não pedem nem... colocando assim, muitos empecilhos, né? Muitos empecilhos. Ah, mas não pede isso, não pede aquilo. Infelizmente, existem várias formas de atendimento. Então, a gente não pode interferir em nada disso. Mas vocês têm que entender o básico. Vocês não podem chegar numa consulta cru, porque senão vocês não aproveitam o que aquele profissional tem para te oferecer. Então, vocês têm que entender o básico, sim. Então, vocês têm que entender, pegar um exame e não interpretar o exame e sair interpretando o exame dos outros. Mas vocês pegarem um exame e saber do que se trata. Saber por que está escrito lá LPA. Por que está um ApoA, ApoB, LPA, anti-TPO? O que é isso? Isso vocês têm que saber. Isso não é um conhecimento avançado, extra absurdo. Não, isso é você saber da sua máquina. Isso é como se fosse parte do seu manual de instruções. Então, às vezes, a gente tem preguiça de ler manual de instruções e, às vezes, a gente não faz isso para a gente mesmo. Então, quando a gente monta um curso, a gente monta para todo mundo. Então, todo curso que vocês fizerem nosso é para todo mundo. Independente se você é da área, se você é advogado, médico, nutricionista, lojista, qualquer coisa que vocês forem, vocês conseguem acompanhar o que a gente está falando aqui. Vocês não estão acompanhando agora? E lá a gente mostra slide, fala com calma, e vocês conseguem principalmente entender o que está acontecendo com vocês. Que a gente o tempo inteiro fala, pega teu exame, olha lá, pega teu exame. Porque é uma coisa muito doida. A gente terceiriza muito as coisas. A gente terceiriza demais as coisas. E eu vejo que no Brasil, mais fortemente ainda. Porque a gente é muito mimado, viu? A gente é muito mimado. Eu já morei fora e muitas vezes a gente... sabe coisas simples? Se você, por exemplo, você mora nos Estados Unidos, você compra uma cama numa loja, você compra a cama desmontada. Você chega, você tem que ir lá arrumar um carro para buscar a cama, porque ninguém leva e se levar um absurdo. Então você tem que pegar um carro para buscar a cama desmontada, leva a cama para sua casa, compra uma furadeira, um equipamento de parafusar e monta a sua própria cama. Aqui no Brasil, se você for numa loja, ele fala assim, mas eu vou te vender a cama desmontada, tá? Ninguém leva. Porque a gente não tem esse costume de montar a própria cama. Se eu tiver que montar um armário, tiver que montar meu banco, eu não quero isso não sei montar banco. Então é muito mais fácil falar, eu não sei montar banco. E por que nos Estados Unidos todo mundo monta? Porque eles são inteligentes? Né? Porque a gente é burro? Nada disso.
É porque a gente é muito mimado. E a gente, às vezes, a gente não consegue cuidar da própria máquina e terceiriza e bota a culpa nos outros. Ah, eu não consigo, eu não faço isso porque meu médico é ruim, troca de médico. Não, eu não faço isso porque. E você? Até que ponto você está disposto a aprender sobre o que você tem? Imagina, você tem uma máquina, você convive com ela durante todo esse teu tempo aqui nesse plano, toda essa vida que você está convivendo com ela. Você não vai saber como conviver? Se você todo dia está com uma dor de cabeça, das 5 horas da tarde, você está com uma dor de cabeça, você sente aquilo, você sabe aquilo. Você vai esperar o dia que você vai no médico e falar para ele, todo dia 5 horas da tarde eu tenho dor de cabeça. Não é muito mais fácil você pensar no que está causando aquela dor de cabeça diariamente e tentar achar a solução, tentar achar indicadores? Então, quando a gente vem com esses conceitos para vocês, não são conceitos avançados. Às vezes a pessoa fala, não estou entendendo nada. Se esforce para entender. Mas eu não estou entendendo. Se esforce para entender. Porque se você não entender, ninguém vai te entender. E aí que as coisas, que as frustrações começam a vir de uma forma muito, muito, muito pesada. Então, a gente é muito mimado. E eu percebi muito isso quando eu fui morar fora, que eu tinha qualquer coisa que eu fizesse, se eu quisesse cortar minha grama, era eu. Se eu quisesse, eu tava falando com a minha irmã ontem, ela falou assim, nossa, tô com dor nas costas. Eu falei, dor nas costas por quê? Porque eu carreguei um monte de saco de areia para fazer o meu quintal. Né? Aí ela falou assim, não, isso aí porque o cara que ia fazer isso, ele ia me cobrar US$ 3.000 para carregar esses monte de saco. Eu falei, pô, isso mesmo eu faço. Então, isso por quê? Aqui no Brasil, você pega 100 conto, dá para uma pessoa, a pessoa carrega isso. Olha que absurdo, entendeu? Olha que absurdo. O outro coitado ali, ó, preço de banana, fazendo um trabalho ali absurdo. Então, enfim, só para vocês entenderem que essa relação que eu faço, do quanto a gente tem que se esforçar um pouquinho para aprender. A gente está aqui fazendo uma live, tá dedicando o nosso tempo para ensinar vocês a prestarem um pouco de atenção em vocês mesmos. Então, muita coisa que a gente fala, vocês vão encaixar. E quando a gente monta um curso, a gente monta para democratizar a saúde, democratizar conhecimento. Porque a gente sabe que não é todo mundo igual a mim, a Luane, o Ramon, que pega o exame e fica lá horas em cima debatendo o exame com o paciente, ensinando o paciente. E às vezes eu falava para eles, eu me sinto um pouco egoísta quando eu estou só com uma pessoa na minha frente, duas horas ali, orientando a pessoa, sendo que eu poderia estar orientando mais 1 milhão. E por isso que a gente monta esses cursos com valores acessíveis para que vocês consigam pagar. Então não são cursos caríssimos, vocês vão pagar um valor, um valor justo para vocês e para a gente, e para algo que vocês vão ter pro resto da vida e que vão aprender. Então você só tem que dar o primeiro passo. Se inscreva, compre um caderno, anote, entenda, não entendeu, volta, não entendeu, volta de novo, não entendeu, volta de novo, dá Google, complementa, mas aprenda. O dia que vocês aprenderem a cuidar da própria máquina, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão falar assim, Luciano, que bom que você falou isso. Porque eu passei por isso, gente. Eu passei por isso quando, 12 anos atrás, eu fui diagnosticado com espondilite anquilosante e eu não tinha para onde ir, a não ser tomar anti-inflamatório, corticoide e metotrexato. Todo reumatologista que eu ia falava a mesma coisa. Eu falava, gente, mas não é possível que o caminho é só esse. E pedia lá meia dúzia de exame, lá pedia VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa para ver se eu estava na fase aguda, para ver se eu estava numa crise aguda. E daí por diante, eu falei, não pode ser por aí. Se eu tivesse me contentado com o que eu sabia naquela época, eu estaria até hoje tomando anti-inflamatório, corticoide, com fadiga, com a massa muscular lá no pé, sem disposição para nada, sem foco, sem concentração, morrendo de dor o dia inteiro. Então, eu não me contentei. Eu fui atrás, construí um conhecimento de algo que eu nunca tinha estudado na minha vida. Então, eu nunca tinha estudado a esse ponto, a dor. E hoje é uma coisa que eu sei fazer comigo, mas eu aprendi comigo. Hoje eu faço com os outros, com um monte de paciente aqui. Mas eu aprendi a fazer comigo. Então, vocês têm que aprender a fazer com vocês mesmos, tá? Aprendam. Escuta o que eu tô falando. Então, essa conversa aqui não é à toa. O sermão não é à toa. É porque às vezes eu vejo as pessoas escrevendo aí, fica, ai, nossa, mas aí tá muito difícil. Não, se tá muito difícil, vai ficar mais difícil ainda. Difícil é ficar doente. Então, se esforce em aprender.
Isso vai fazer muita diferença. E a gente tem muita paciência para ensinar. Muita paciência para ensinar. E a gente tem didática para ensinar para pessoas completamente diferentes. Então, vocês podem confiar no que a gente está falando, que qualquer coisa que a gente estiver ensinando aqui para vocês, a gente vai se esforçar ao máximo para que vocês aprendam. Beleza? Combinado? Então, democratização do conhecimento. Ninguém mais vai falar para mim, ai, não sei isso, ai, meu médico é ruim, meu isso, aquilo, nananana. Quando vocês chegam igual a Luana falou, tem gente que está levando o exame na planilha para o médico. Gente, o médico já olha para a pessoa com outra cara. E muitas vezes fala, o médico não sabe avaliar. Sabe sim, viu? Sabe sim. Na maioria das vezes, sabe sim. É que não tá, às vezes, sabe aquela coisa, será que vale a pena explicar? Será que eu tenho... Então tem várias coisas envolvidas nisso daí, tá? Não é só, eles não sabem. Não é bem por aí, não. Sabe sim. E vocês têm que perguntar, questionar. E não é questionar, por que eu tô com dor? Olha, deixa eu falar uma coisa. Ó, eu vi que esse colesterol aqui tá assim, assim, assim. O que você me diz disso? Se você perceber que você mostrou e ele não sabe nada, aí você tem que trocar mesmo. Porque quando você chega com essas questões, qualquer profissional fica feliz da vida e ajuda. Não tem coisa melhor que alguém que chega contextualizado com qualquer coisa assim pra gente. Tem gente que morre de preguiça mesmo, viu? Tem médico preguiçoso, nutricionista preguiçoso, tudo quanto é profissional preguiçoso que não quer saber. Mas aí esses vão pular e vão dizer, muito obrigado, adorei, tchau, até nunca mais. E vai procurar outro. Qualquer pessoa pode se inscrever, Ruth, qualquer pessoa. E é bem isso, assim, de não, as pessoas não têm que ficar convivendo com esses sintomas, né? Tem gente que tá ali há anos sentindo uma coisa, reclamando da mesma dor todo dia, reclamando da mesma fadiga todo dia, e se acostumou. A pessoa virou aquela dor, né? Ela colocou aquela dor no centro da vida dela e tá na hora de tirar isso, né? Não dá pra gente ficar normalizando os sintomas assim, achando que, não, é a idade. Não, tem como ficar muito melhor, né? Gente, tem muita coisa envolvida, viu? Eu vi uma frase aqui que eu poderia até concordo em partes, mas o André falou assim, ó, médico de convênio é muito preguiçoso, médico de convênio é sobrecarregado e mal pago. Então isso aí é um fator que desestimula muito, viu? Então pensem em vocês. Mas enfim, não vou entrar nessa discussão porque isso aqui vai render muito, eu tenho uma opinião bem informada sobre isso, mas vamos focar nos nossos exames, eu só quero que vocês aprendam o básico. Aprendam o manual de instruções do seu próprio corpo. A gente, quando compra uma coisa, você compra uma máquina nova e você não lê o manual e vai por tua conta ligando, ou ela vai queimar, ou vai faltar um fio, ou vai chegar no final você já montou coisa errada. É a mesma coisa com a gente. Aprenda o seu manual de instrução. A dor vira estimação. Vira estimação. Ai, gente. Tá mais íntima da dor do que dos familiares daqui a pouco. Mas tem gente que se perder aquela dor, morre, viu? Vai fazer o que da vida? Não vive sem. Tem gente que não vive sem aquela dor. Tem gente que não vive sem aquela dor. Aquilo ali é meu. Não me tira isso, por favor. Tem gente que fala com carinho da dor. Muito engraçado. Exatamente. Bom, vamos continuar os nossos marcadores aqui, que tá muito bom essa live, tá cheio de gente aqui. Deixa eu comentar uma coisa, Lu. Fizeram uma pergunta aqui e aconteceu comigo faz um mês, mais ou menos, que ela chegou para mim, primeira consulta. Falou, Ramon, eu vim aqui porque eu sei que lá no curso, ela foi aluna do curso, é aluna do curso. Porque eu tô aqui com a minha lipoproteína alta, ela já chegou, e era alta mesmo, era 300 e pouco. O médico quis me dar estatina, mas eu lembro que você falou que estatina não funciona para lipoproteína. E realmente, estatina para lipoproteína quase não tem efeito nenhum. Então eu vim aqui para a gente traçar aquela estratégia que você mostrou no curso. Olha que legal, porque se ela tivesse usado uma estatina e ela não precisava, porque ela não tinha LDL de risco, nada, ela só tinha lipoproteína aumentada pela menopausa, que é uma das consequências. O resto estava tudo normal. Ela teria tomado uma estatina, piorado mais os hormônios dela, ia ter uma fadiga gigantesca e não ia resolver a lipoproteína e ia continuar com risco cardiovascular. Olha como é importante a pessoa entender o exame e falar assim, não, eu não vou seguir a orientação do médico por causa disso e vou procurar uma outra opinião. E foi o que ela fez. Exatamente. Não, maravilhoso. É isso que a gente quer provocar em todo mundo.
Não é provocar uma revolução, tá? Não é isso, pelo amor de Deus. Revolução boa, né? Detesto polêmica, fujo. Mas, E sobre os marcadores, eu vou levantar dois outros que a gente pode usar para extrapolar o resultado ali oficial deles, né? Para olhar para essa parte de biogênese mitocondrial dentro de alguns contextos, que é o TGO e a CPK. Né? O TGO é uma das transaminases das enzimas hepáticas lá que podem estar aumentadas por várias razões, né? E geralmente ele se eleva quando a gente tem algum problema no fígado, sobe TGO e sobe TGP, né? Quem faz muito exercício físico, se o exame for colhido pouco tempo depois, ou dependendo da intensidade, até 2 dias depois do exercício físico, pode ter um aumento de TGO com TGP normal. Né? Um aumento desproporcional de TGO em consequência aí da atividade física. Mas às vezes a gente pega aqueles pacientes com TGO proporcionalmente mais alto em relação ao TGP que não faz tanto exercício assim, né? Ou então que não colheu esse exame, sei lá, dias depois da última vez que fez exercício, então não era para estar alto. E isso pode ser um indicador aí de uma biogênese mitocondrial deficiente, né? A mesma coisa para o CPK. Claro que eu vejo muito paciente chegar meio apavorado, e essa CPK é alta, socorro. Mas aí, geralmente, é só por exercício físico, né? Que aqueles valores de referência de CPK são para pessoas sedentárias. E quem faz exercício físico vai ter um CPK um pouquinho altinho. Mas às vezes mas a gente espera que esteja, né? A pessoa chega lá com uma CPK de 60. Eu falo, você não tá fazendo atividade física? Porque eu quero que passe um pouquinho aí mesmo, entendeu? Porque senão... Poxa, não tá aqui, que exercício é esse? Exatamente. Só que aí, às vezes, a gente vê uma CPK, por exemplo, de 160 numa pessoa que é sedentária, né? Ou que faz, sei lá, caminhadas. Então, tem alguma coisa errada. Uma coisa errada. E aí, a gente olha para a biogênese mitocondrial. São pessoas que, muitas vezes, têm muita dor muscular, né? Com facilidade. Qualquer forçazinha que faz, qualquer esforçozinho já tem dor muscular. Que é, muitas vezes, o que acontece, né? Em gente que está tomando estatina... sem tomar as medidas. Estatina tem sua hora e seu lugar, é um medicamento super eficiente, né? E muito importante, pode prevenir muitas causas de morte por infarto, questões cardiovasculares, só que tem que ser bem usado, né? Usado com as indicações certas e não usado isoladamente também, né? Sem fazer um suporte para a biogênese mitocondrial, reduzir os parâmetros inflamatórios. Então, quando for usar a estatina, tem que tomar os outros cuidados. Mas aquela dor muscular da estatina, muitas vezes é por conta disso também, né? Dessa biogênese mitocondrial. Eu tô vendo que vocês estão pedindo para... Eu vou deixar a live salvo assim, e eu vou colocar lá no texto todos esses marcadores que a Luana, o Ramon e eu comentamos, tá? Então, às vezes vocês ficam apavorados, mas repete. Eu coloco lá no texto. Eu só quero pedir uma coisa. Combinado. Quando terminar a live, vocês vão lá e comentem. É importante que vocês interajam conosco lá no feed para que o Instagram entregue para mais pessoas, para que a nossa mensagem chegue até mais gente. Então, a contrapartida de vocês é fazer isso. Vai lá, dá um coração, vai lá, comenta alguma coisa, faz alguma pergunta, porque a gente tem live amanhã. Aproveita, pode perguntar lá, que a gente está de olho em tudo que vocês escreverem, porque amanhã a gente tem mais live. E aí eu só vou pedir para vocês irem lá. Eu vou salvar, colocar a relação de exames e vocês só, por favor, comentem, porque pra gente é muito, muito importante. Amanhã, qual que é a nossa live amanhã, gente? Vocês lembram o tema? De referência. Valores de referência. Boa, nota, é polêmico. Nós estamos não gostamos de polêmica. Amanhã é fogo no parquinho. Polêmica. Amanhã é fogo no parquinho, porque amanhã nós vamos falar de referência, de valores de referência. Fala, Ramon, que eu tô vendo que você tá ansioso aí. Vi que fizeram uma pergunta muito boa, já passou por aqui. Perguntaram qual que é a relação de CPK com função mitocondrial. Isso aqui é super importante, porque a gente fala muito de mitocôndria. Quando a gente não tem mitocôndria, a gente imagina assim, se falta mitocôndria, que é um motor, me falta energia, não consigo produzir energia. Se eu não produzo energia para o meu músculo, para um tecido, esse tecido sofre lesão tecidual, esse tecido morre, basicamente. Então, veja bem, você vai fazer uma atividade física
e você não tem capacidade em produzir energia, o teu tecido muscular tende a sofrer um dano muito mais aumentado pela falta de oxigênio, pela falta de energia que ele vai receber. E isso a gente está pensando numa estratégia pontual. A pessoa fez um exercício, subiu a CPK. Ok, vamos arrumar. Só que se a gente extrapolar isso para a saúde, eu vou pensar em quem? Músculo cardíaco, por exemplo. Se a pessoa não tem biogênese mitocondrial em nível satisfatório, o coração dessa pessoa pode sofrer um dano muscular porque ela não tem capacidade de produção de energia. Então, veja, eu comecei pensando num pequeno, num detalhe. Ah, minha perna está doendo porque eu fiz atividade, cheguei com CPK alto. Mas qual que é a consequência disso a longo prazo? Então, isso a gente tem que ficar muito atento. CPK e creatina fosfoquinase. Estou vendo a gente perguntando ali. Bom, uma outra coisa, teve uma que já subiu aqui também. Teve uma pessoa falando que a CPK dela estava 520 e colocou uma risadinha. Provavelmente a atividade física. Mas muita, viu? Se você não correu uma maratona, alguma coisa assim. Tá treinando bem. Tá treinando bem. Aí tem que fazer. Quando isso acontecer, gente, quando vocês fizerem uma CPK, por exemplo, treinou hoje, faz exercício amanhã. Por mais que seja 24 horas, se der muito alto, é indicado, não vai ficar bravo comigo, mas é indicado ficar pelo menos uma semana sem fazer atividade física nenhuma para repetir a CPK e entender qual é esse valor basal, sem interferência da atividade física. Tá, eu já fiz isso, porque a minha CPK já deu absurdamente alta. Eu falei, Jesus, estou com algum problema. E aí fiz, tá normal, era excesso de atividade física mesmo. Mas eu vou colocar esses marcadores para vocês lá no feed, tá? Vou colocar já, assim que terminar a live. E enfatizo, muita gente perguntou aonde que se inscrever no curso. Luciano Bruno Academy. lucianobrunoacademy.com.br, ou vocês vão lá nos meus stories ou lá na biografia do Instagram, clica que já vai aparecer lá, exames, curso de exames bioquímicos, e vocês já conseguem se inscrever e já conseguem fazer, não tem que esperar nada, não vai esperar o dia tal. Vocês fazem a inscrição, já abre, já tá todas as aulas lá. Então vocês já vão fazendo, não tem segredo. Vocês vão fazendo no tempo de vocês, não tem prazo. O curso é vitalício, vocês têm para sempre e vão ensinar para todo mundo aí que está ao lado. Eu acho que eu vou fazer um resumão depois, Luana e Ramon, dos nossos principais marcadores. Eu acho que a gente falou de todos os principais hoje. Amanhã a gente vai falar de referência, então eu peço que vocês não percam de jeito nenhum, porque essas aulas são muito importantes e vocês já conseguem dar muitos passos, tá? Conseguem dar muitos passos em cima do que a gente está falando. Vocês querem falar mais alguma coisa, pessoal? A gente se encerrar para não se estender muito aqui. Eu marquei tudo o que a gente já falou. Cortisol, função tiroidiana. Para mim, falamos tudo. Boa. Abordou aí os principais exames. E é isso. É avaliar o contexto sempre, né? Por isso que no curso a gente faz o passo a passo mesmo, separa dentro de algumas áreas para ficar mais didático, porque é importante também a gente correlacionar um exame com o outro, né? Exato. Para entender aí o que está acontecendo. E correlacionar tudo ao longo do tempo. Também. Perfeito. Amanhã a gente continua, viu? Então, a gente para aqui agora. Amanhã a gente continua falando de referências e de mais estratégias aqui para vocês. A live de amanhã vai ser muito boa. Não vai perder. E para quem se inscreveu no curso hoje, pode ir lá, já pode começar a assistir as aulas, a gente se vê lá no curso. Vocês vão ter uma overdose desse frio aqui. Tem muita aula. Quando você chegar na aula de saúde óssea, eu amo a aula de saúde óssea, eu amo a aula de avaliação inflamatória, eu amo a aula de hemograma, porque tá demais. Vocês vão ver lá quando vocês forem fazer, tá bom? Lu, Ramon, muito obrigado, viu, gente? Foi incrível. Como as pessoas ficam felizes, né? Quando as pessoas agradecem a doação de todos vocês. Obrigado mesmo. Beijo para todo mundo. Boa noite. Gente. Boa noite. Tchau.